Bom dia para você. Tudo bem? Aqui é o Wilker. Prazer em ter você aqui novamente do canal. E vamos para uma atualização do price action do Bitcoin no meio dessa loucura de price action que tem sido esses últimos dias. Oh man, que loucura. Pessoal, aqui está as 100 maiores criptomoedas do mercado, muito verde, por sinal. Impressionante, né? Por quê? Olha a situação do price action do Bitcoin. Como nós comentamos, pessoal, no vídeo da pausa das tarifas por 90 dias pelo Donald Trump, eu comentei que tudo que sobe rápido cai rápido. E é exatamente esse o cenário que está acontecendo, tá? Se nós buscarmos aqui a retração de Fibonacci do fundo que foi encontrado aqui dos 74.600 até o topo desse movimento, que foi lá nos 83.500, nós podemos observar que nós encontramos aqui já, nós nos encontramos no preço do Bitcoin entre a retração 0,5 de Fibonacci e a 618 de Fibonacci, tá bom? E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer que ainda tem possibilidade de mais baixa, tá bom? De possivelmente chegarmos até aqui na retração de 618, que está por volta dos 78 mil dólares. Vamos dar uma olhada agora aqui. O que mais que nós temos em confluência com os 78 mil? Aqui nós temos o heatmap de liquidez. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que é que pode estar acontecendo. Olha aqui, pessoal, nós temos um volume alto de liquidações exatamente aqui nos 78 mil, como vocês podem observar aqui nesse gráfico. Então é o seguinte, o que eu consigo ver? Caso o preço não encontre aqui um suporte considerável nos 78 mil, é bem provável que ele venha buscar o Golden Pocket 786 da retração de Fibonacci nos 76.558. Sim, é possível que isso aconteça, tá? 76.558. Vamos ver qual é a confluência que nós temos com a liquidez. Olha aqui, outro nódulo grande de volume de liquidações exatamente na retração de Fibonacci de 786. Então, essas são as possibilidades que eu consigo ver para o preço do Bitcoin em termos de pullbacks, tá bom? Porque nós subimos muito agressivamente e agora estamos retrocedendo também agressivamente, porque é assim que o mercado funciona. Mas nós também comentamos já em diversos vídeos que a situação ela é preocupante, sim, há sinais de melhora. Essa pausa das tarifas é um sinal de melhora, sim, por mais que seja por 90 dias, mas já é um sinal de melhora. Agora, para o Bitcoin perder esse fundo aqui dos 74 mil, onde tem se mostrado um fundo bastante consistente no momento, algo pior precisa acontecer, tá? Algo pior. E no momento ainda não tem algo assim muito pior acontecendo. Sabemos que as tarifas de importação dos produtos chineses está efetiva, né? As tarifas dos outros países foi pausada, mas contra a China continua efetiva e ainda teve um plus lá que parece que está chegando já nos 145%. É um absurdo. Né? Ele está fazendo de tudo para forçar a mão do Xi Jinping a vir para a mesa de negociação e quem sabe assim os Estados Unidos sair favorecido. Se isso vai acontecer, não sei. Como eu comentei já, dois bicudos não se beijam. E claramente nós temos aqui na mesa dois bicudos, um de um lado Donald Trump e do outro Xi Jinping.
Vamos ver quem é que vai sair ganhando nessa, tá? Mas em termos de price action do Bitcoin, nada assim muito alarmante, tá? Essa queda aqui já foi, já era esperada, né? Nós já comentamos aqui no canal, porque é assim que o mercado de fato funciona, pessoal, tá? Ele vem buscar liquidez. O que é liquidez no mercado? Que eu falo bastante aqui. Se você não pegou a explicação, eu vou dar uma breve explicação novamente. Liquidez, pessoal, é o que move o mercado, tá bom? O que é a liquidez? Liquidez são pessoas e instituições que operam no mercado de um determinado ativo, tá bom? Abrindo posições de compra e posições de venda. Exemplo. Então vamos aqui para exemplo. Digamos que o preço do Bitcoin, quando ele começou a subir aqui, muitas pessoas começaram a colocar ordens de compra, tá? Então ele começou a subir, muitas pessoas começaram a abrir aqui ordens de compra, ou seja ela spot, ou seja, à vista, ou seja ela alavancada, né? Operando futuros. Ou seja, quando o preço começou a subir, vários traders, seja ele pessoas ou instituições, abriram posições de compra nessa área aqui, justamente concentrada, como nós mostramos aqui no gráfico de liquidez, entre os 78 mil e os 78.400 e também entre os 77 mil e os 76.500. Então nós temos um grande volume de pessoas que abriram posições de compra aqui nessas duas áreas, tá? E o que acontece? Essas posições de compra, elas eventualmente precisam ser cumpridas, preenchidas, e o mercado vai buscar essas posições, né? Para que elas possam ser completadas, ou seja, ele abriu uma posição de compra aqui, mas ela ainda não foi preenchida porque o preço está lá em cima e o mercado vem empurrar aqui para que possa preencher essas posições de compra. E qual é a diferença no caso da pessoa que está operando no spot, da pessoa que está à vista, mercado à vista, da pessoa que está operando no mercado alavancado? Bom, a pessoa que está operando no mercado à vista, ela coloca a ordem lá, né, através da sua corretora. Eu quero comprar 100 milhões de dólares se o preço do Bitcoin chegar a 75 mil, por exemplo. E o que o mercado vai fazer? Vai tentar empurrar o preço lá para poder preencher essa ordem de compra dessa pessoa e assim ganhar as suas taxas. E ao longo do caminho, temos várias e várias pessoas e instituições que operam em mercado alavancado. Já não é mercado à vista, é mercado de futuros, onde eles se alavancam, ou seja, eles pegam lá 100 mil dólares, alavancam 10 vezes e formam uma posição de 1 milhão de dólares. Porque eles alavancaram o seu capital em 10 vezes. E o que acontece? E eles abriram essas posições exatamente aqui, nessas áreas que nós comentamos. Quando o preço vem caindo para preencher essas ordens do mercado à vista, ele vem também causando liquidações dessas posições alavancadas. O que é a liquidação? Liquidação é quando você aposta que o preço do Bitcoin, você abre uma posição alavancada, como nós citamos, 10 vezes, a partir de 77 mil. Quando o preço passa abaixo dos 77 mil,
aquela pessoa que estava apostando na alta do preço acima de 77 mil fica no vermelho. Ou seja, ele começa a dever dinheiro para o mercado. E o mercado adora fazer com que essas posições seja terminada, liquidada, que é exatamente isso que acontece. Ou o próprio apostador, o operador, fecha essa posição porque ele está no vermelho, o preço recuou abaixo do seu ponto de entrada, ou ele é liquidado quando o que ele deve passa já a ser superior do que ele colocou lá como garantia. Porque para abrir uma posição alavancada, você coloca o capital como garantia na mão da corretora. E se o preço começa a ficar negativo, próximo do limite que você tem lá como garantia, a corretora vai fechar a sua operação e ficar com o dinheiro. É simples assim. Então, o mercado alavancado é um mercado muito perigoso por conta disso, porque se o preço for contra você, você tem duas opções: ou você fecha a sua posição no prejuízo, pagando à corretora o prejuízo que você tomou, ou a própria corretora fecha a sua operação e você sai com o que sobrar do prejuízo que você tomou quando o preço reverteu contra você. Então o mercado ele vem buscar preencher essas ordens de compra à vista e no meio do caminho fazendo com que essas pessoas que entraram com operações de longo apostando na alta sejam liquidados ou que fechem as suas posições. Isso apostando na alta. E o inverso é operações de short ou de venda, né? Você aposta que o preço vai cair de um determinado valor para baixo. Se o preço vier contra você subindo, você se encontra na mesma situação dessas pessoas que apostaram aqui na alta. Fui claro, pessoal? Então é exatamente isso que nós conseguimos ver aqui. Nós temos dois volumes altos de compra de Bitcoin bem na retração de 618 de Fibonacci e na retração de 786 de Fibonacci. Perfeito? Agora, pode ser que o preço reverta na 68 e não chegue lá na 786? Pode. Quando isso acontece? Quando mais pessoas colocam ordem de compra acima do preço do preço atual do Bitcoin. Exemplo. Então nós sabemos que tem muitas pessoas comprando aqui no 618 de Fibonacci e aqui no 786 de Fibonacci, como nós mostramos já há pouco. Mas digamos que muitas pessoas agora começaram a colocar posições de compra aqui acima, já nos 80, nos 85. O preço está aqui, ó, no meio, tá bom? Aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer dele encontrar suporte aqui no 618 apenas e já voltar para cima para preencher essas posições de compra que foram abertas acima, principalmente se essas posições de compra forem mais suculentas, maiores, para que eles possam ganhar mais em taxas. Então o preço vai buscar lá primeiro. Aí depois vai decidir se volta para buscar esses aqui ou não. Tudo vai depender se, quando o preço chega aqui, se mais pessoas vão abrindo mais posição acima, mais posição acima, mais posição acima. E se essas posições forem cada vez maiores, o preço pode não voltar aqui no curto prazo, porque aqui para cima tem mais dinheiro para se fazer. É assim que o mercado movimenta, pessoal, tá? Entre a busca incessante de compradores e vendedores, tá bom? Então é assim que o preço vai se movimentar.
Nós só saberemos se o preço vai vir de fato buscar aqui ou não, acompanhando o volume de pedidos de compra do Bitcoin acima do preço atual, tá bom? Então, mas que a probabilidade dele vir buscar aqui é sim possível. E o preço ainda pode fazer o seguinte, né? Eles podem vir aqui embaixo, né? Eles podem muito bem vir buscar aqui a retração de Fibonacci de 618, vir buscar de 786 e reverter rapidamente para vir fechar essas outras posições que foram abertas aqui em cima, fazendo com que o preço que se impulsionasse para cima, tá bom? Então, essa é a explicação sobre liquidez e como é que o mercado se movimenta. Pois bem, mas na grande visão das coisas, nós temos sim um suporte muito forte aqui embaixo, tá bom? Nós temos um suporte muito forte aqui embaixo. E nós temos uma resistência muito forte aqui em cima, tá bom? Nos 83 mil. Ou seja, enquanto a situação não tiver assim mais clareza, é bem provável que o Bitcoin fique nesse ping-pong aqui, né? Nesse ping-pong, até que uma decisão possa gerar o impulso final para que ele saia desse trecho aqui que ele está preso. E não obstante somente a isso, nós temos aqui que mostrar, eu tenho que mostrar aqui para vocês uma situação. Como nós já comentamos nos vídeos anteriores, nós temos essa linha de tendência de baixa, que vem desde lá o all-time high de 109 mil dólares, e que insistentemente o Bitcoin tem tentado romper ela, tentou aqui nos 106, não conseguiu, tentou novamente aqui nos 99, não conseguiu, tentou agora recentemente nos 88 aqui, não conseguiu, tentou aqui novamente nos 85, também não conseguiu, e agora, mais recentemente, ele veio aqui, tentou nos 83 mil, que foi o pump de ontem, e não conseguiu novamente, e está sendo rejeitado, né, dessa linha de tendência de baixa, tá bom? E juntamente com essa linha de tendência de baixa, nós podemos traçar aqui uma outra linha que tem agido como suporte, né? Toda vez que o Bitcoin toca nela, ele encontra o suporte e vai para cima, né? E o que tem acontecido? Tem formado um falling wedge, como vocês podem ver aqui, ó, um falling wedge, né? Onde aqui é o suporte e aqui é a resistência. E observem que ele está vindo se comprimindo, né? Então vamos dar uma olhada agora aqui, o que significa esse falling wedge pattern, né? Que é tipo uma cunha, né? Como se fosse uma cunha. O que acontece quando o mercado começa a formar uma cunha, né? Então, deixa eu ver aqui qual que é o melhor gráfico que eu posso mostrar para vocês. Bom, pode ser esse aqui. Deixa eu abrir aqui essa imagem para que vocês possam entender. Bom, o que nós temos aqui? Falling wedge, que é essa cunha descendente, tá? Que é exatamente o que o Bitcoin está formando aqui. Podem observar, né? Deixa eu... Olha, o preço veio aqui e vem nessa descendência, nessa descendente, né, de valorização, exatamente como nós temos aqui nessa figura. E vocês podem ver que em um falling wedge, a maior probabilidade é que ele rompa para cima. E como é que nós podemos ter quando que nós podemos ter essa confirmação? Quando o preço vem e começa a formar um ombro, cabeça e ombro invertido, ou seja, o preço precisa romper o falling wedge,
a cunha descendente, retestar a linha de tendência de baixa e assim romper. Então vamos ver aqui como é que está a situação aqui no preço do Bitcoin, se conseguimos identificar isso. Bom, aqui está o nosso Volume Wedge no momento, né? Então vamos supor que o preço, se esse aqui for o primeiro ombro, o ombro invertido, o preço vai vir aqui abaixo ainda, vir testar, né? Ou seja, deve vir aqui nos 72 mil, ainda acima da nossa linha azul, né? Que é a linha tenebrosa de risco de perda do bull market, tá bom? Então vamos supor que o preço faça isso, daqui ele venha buscar os 72, dos 72 ele volte aqui na linha de tendência de baixa, né, que vem desde lá do all-time highs, e ele venha romper essa linha de tendência de baixa, retestando aqui os 82 mil, 83 mil, né, venha para mais uma rejeição dessa zona de resistência forte que nós já comentamos, venha retestar a linha de tendência de baixa como suporte e daqui o preço venha a explodir para cima. Então, observem que nesse momento, qual é o símbolo aqui que nós, o padrão gráfico que nós conseguimos identificar? Ombro, cabeça, ombro. Ou seja, nós temos ombro, cabeça e ombro invertido, né? Invertido. E o que acontece com esse padrão gráfico? Nós ligamos o ombro até o outro ombro, pegamos aqui a medida de um ombro da linha do pescoço, né, entre um ombro e outro, até a ponta da cabeça e projetamos ela para cima. Então, o preço-alvo do Bitcoin, caso esse padrão aqui se concretize, seria lá por volta dos 92 mil em diante, tá? Mostrando uma reversão de tendência visível. Nós rompemos essa linha de tendência de baixa, retestamos ela, confirmando ela como um novo suporte e o preço foi. Então, se esse cenário acontecer, mostra-se que sim, estamos novamente numa tendência de alta e a busca por preços maiores está no horizonte, cartas na mesa, tá? Mas isso ainda é apenas uma expectativa, tá? Não é nada confirmado que vai acontecer nesses padrões. Está sim se formando uma cunha descendente, um falling wedge, como aqui, mas precisa se confirmar, tá? Por quê? Porque isso pode muito bem quebrar aqui para baixo, tá bom? Pode muito bem quebrar aqui para baixo, se a coisa piorar, cenário macroeconômico piorar, a coisa pode quebrar para baixo e é isso. Acabou o bull market, o que nós podemos fazer? Nada. Porque a situação macroeconômica, querendo ou não, ela vai conduzir a tendência do mercado. E nós nunca devemos lutar contra a tendência. Se a tendência está de baixa, o que nós podemos fazer? Nada. Agora, se a tendência reverteu e agora se tornou uma tendência de alta, bacaninha, positivo, é isso que nós temos, então vamos trabalhar em cima da tendência de alta. Enquanto a tendência for de baixa, vamos trabalhar em cima da tendência de baixa, tá? Então, essa é a situação no momento. Eu, como analista técnico de gráfico, eu não consigo ainda afirmar para vocês que nós vamos perder esse nível aqui, tá?
porque aqui ainda tem se mostrado um suporte muito forte. E ele permanece suporte até que ele perda a sua posição de suporte, né? Então ainda é suporte. Não posso falar que vai perder. Ainda é suporte, né? Então espera-se sim uma reversão do preço a partir aqui dos 74 mil dólares, tá? Mas uma coisa eu preciso ressaltar, tá bom? Como nós já comentamos em outros vídeos, o que? Quando você tem um suporte e esse suporte começa a ser testado muitas vezes, você vai enfraquecendo ele, da mesma forma que você vai enfraquecendo uma determinada resistência. Tudo bem? E nós já sabemos o quê? Que esse suporte aqui dos 74 mil já foi testado 2 vezes. A partir da terceira vez em diante, ele pode ser perdido a qualquer momento. Então o preço pode vir testar ele mais uma vez, formando a cabeça do padrão que nós desenhamos, testando-o pela terceira vez. Ok, ainda há grandes probabilidades do preço reverter. Mas se aquele padrão que nós desenhamos de cabeça, ombro, cabeça e ombro invertido não se de fato concretizar e ele vier aqui retestar aqui esses 74 mil pela quarta vez, há grandes probabilidades dele não suportar e então perder esse nível. Tá bom, pessoal? É exatamente isso que eu consigo interpretar aqui no gráfico. Mas nós não chegamos nesse ponto, então não vamos especular ele como grande probabilidade. A maior probabilidade no momento é de reversão do preço, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque no gráfico diário nós novamente já encontramos aqui um ponto de reversão, como vocês podem ver, temos um ponto verde que significa um ponto de compra, tá? Então, esse ponto verde precisa se manter confirmado e vir para o 2 dias. Nós temos um ponto vermelho aqui, que foi impresso no dia 28 de março. Próximo passo é o quê? Ponto verde no 2 dias. Terceiro passo, ponto verde no 3 dias. Nós tivemos um ponto vermelho, um ponto verde e um ponto vermelho. Então ele precisa vir aqui e criar um ponto verde no 3 dias. Agora, observe aqui a tendência do que está acontecendo. No diário, esse ponto verde aqui, ele vem com o preço fazendo o quê? Uma escadinha, ou seja, o preço fazendo uma escada, descendo a escada, olha. Aqui é um degrau, que foi lá no 77, outro degrau no 74, ou seja, descendo a escada. Mas nas nuvens de momento nós temos o quê? Escada subindo. Um degrau e um degrau mais alto. Então, se eu ligar esse ponto aqui nesse outro ponto aqui, vocês podem ver que está escada subindo, enquanto o preço escada descendo. E isso é uma divergência bullish, ok? Ou seja, tendência de alta. Se eu vir aqui no 2 dias, é a mesma coisa tem se mostrado. Escadinha descendo no preço, entretanto, nas nuvens de momento, escadinha subindo. Se nós tivermos uma impressão do ponto verde aqui, ligando esse topo dessa nuvem azul nesse novo topo da nuvem azul, com um ponto verde aqui, confirma-se assim uma divergência bullish no 2 dias. E a mesma coisa pode acontecer aqui no 3 dias. Nós temos um ponto verde aqui. E se tivermos uma impressão de um ponto verde aqui, indicando reversão do preço no gráfico de 3 dias, é o mesmo cenário. Escadinha descendo no preço, mas escadinha subindo na nuvem de momento. Isso é bullish, tá bom? Então nós temos muitos pontos a favores pela reversão do preço a partir desse ponto, tá? Em análise gráfica é isso.
Mas o que ainda está preocupante, vamos nos colocar assim, preocupante é que no gráfico semanal, deixa eu expandir aqui, aqui é o gráfico semanal, vamos dar uma observada aqui nas nossas nuvens. O que que nós podemos observar? O preço, o money flow, ou seja, a entrada de capital no ativo está descendendo, olha, está caindo, daqui para cá está caindo, tá? Isso ainda é preocupante, tudo bem? Por quê? Porque se ele cruzar a linha vermelha, como cruzou aqui, é a confirmação do bear market, tá bom, pessoal? Se essa linha, essa nuvem verde, cruzar a linha zero e entrar na faixa do vermelho, significa que o bull market acabou no gráfico semanal, tá? Mas não estamos lá ainda, então não vamos cogitar que essa possibilidade é eminente, porque nós ainda temos um bom espaço para reversão. Como vocês podem ver aqui, olha, daqui onde ele está no momento, né, até a linha zero, que é essa linha branca aqui do meio, ó, ainda temos um bom espaço aqui de manobra, que o preço pode fazer isso, vir quase tocando aqui a linha zero e começar a sua ascendência novamente, tá bom? Nos livrando assim da possibilidade do cancelamento do bull market para esse ano, tá? Então quero deixar isso aqui bem explicado para vocês que essas divergências bullish que nós estamos tendo no gráfico diário, no 2 dias, no 3 dias, ela é o começo, tá? De uma reversão da tendência de baixa, tá? Começa-se no diário, depois vai para o 2 dias, depois vai para o 3 dias, e quando você pensa que não, no gráfico semanal, a coisa começa a se reverter, né? O Titanic lá que estava afundando começa a reverter para cima, tá? Então, essa é a situação do price action do Bitcoin. E quando nós tivermos essas confirmações de pontos verdes no 1 dia, no 2 dias, no 3 dias, é bem provável que nós teremos daí então um ponto verde no semanal, mostrando que esse money flow que estava caindo já começou a embicar para cima e aí nós vamos sim disparar para essa alta, tá? Mas no momento eu não ficaria assim muito preocupado com essa correção aqui do Bitcoin, porque isso aqui é de fato uma correção, como nós comentamos, o preço subiu abruptamente e vem corrigir para buscar essas ordens de compra e liquidar as pessoas que entraram com operações alavancadas no mercado. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as minhas, a minha análise quanto às movimentações, tá bom? Nós temos aqui muito verde no mercado, então, tinha, né? Muito verde, né? Agora olha só a situação. Como muda rápido, né, pessoal? Vocês conseguiram ver como é que estava isso aqui no começo do vídeo? Olha a situação que está agora. Terrível, já ficou tudo vermelho. Porque é assim mesmo que acontece, tá, pessoal? As altcoins, elas são atrasadas, né? Então, o Bitcoin dá o pump e elas depois que vão dar o seu pump, o Bitcoin cai e depois é que elas vão cair, tá? Então, é assim mesmo que movimenta a mercado se movimenta, mas espero que tenha sido esclarecedor aqui para você esse cenário todo, né, que está acontecendo aqui com o price action do Bitcoin. E se nós olharmos aqui no nosso volume, nosso perfil de volume, nós temos aqui o suporte majoritário, essa linha verde, o ponto de controle, que é essa linha branca, e aqui a resistência majoritária, cadê ela? Deixa eu tampar esse outro aqui.
né? Que é para vocês conseguirem ver. Olha, tá vendo? Ela está justamente aqui, ó, tá? Abaixo dessa outra linha verde, que é o View Up. Deixa eu tirar ele aqui também. Deixa eu esconder ele aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver, né? As três linhas mais importantes do perfil de volume, né? Que é onde o preço tende a fazer as suas movimentações. Suporte majoritário, ponto de controle e resistência majoritária. Então ele rompeu o ponto de controle, rompeu a resistência majoritária, encontrou resistência lá na linha de tendência de baixa, veio voltando, né? Não conseguiu parar aqui, tornando a resistência majoritária como suporte, perdeu, veio para o ponto de controle e agora está se segurando aqui no ponto de controle, tá? Está se segurando. Se ele encontrar suporte aqui, por mais que ele venha buscar essa liquidez aqui abaixo, mas volte para o ponto de controle, mostra força no preço, né? E vai tentar novamente atacar a resistência majoritária e tentar romper aqui a linha de tendência de baixa. Caso isso não se concretize, ele vai retornar para o suporte majoritário, que é essa linha verde, lá nos 75 mil, tá? Então, é isso que eu tinha para vocês nessa análise. E, pessoal, infelizmente, o presidente Donald Trump é e tem se mostrado um presidente pump and dump. Porque quantas vezes esse tipo de movimento brusco do preço do Bitcoin já não aconteceu desde quando ele entrou no mercado? Né? Então, ele publica uma coisa no Twitter, os preços explodem, depois logo ele publica outra coisa completamente contra aquilo que ele tinha publicado anteriormente, os preços desabam, sabe? É muito difícil, está sendo assim muito difícil de observando no panorama do mercado essa situação toda, mas é o que temos para hoje, é esse o mar que nós decidimos navegar, estamos tentando tirar o melhor proveito desse cenário todo para que possamos sobreviver isso tudo e chegarmos aí a, quem sabe, ver o Bitcoin a norte dos 120 mil dólares, tá bom? Essa ainda é a minha expectativa. Acredito ainda que o bull market continua, né? Quando essa situação toda macroeconômica se consolidar, melhorar, estabilizar, nós provavelmente veremos sim o mercado se recuperando de forma agressiva, tá bom, pessoal? Então, fiquem aí seguros, tá? Se você opera no mercado alavancado, anote esses três níveis aqui que você já sabe onde é que está o suporte, a resistência majoritária, tá bom? Essa linha de tendência de alta, de baixa, você liga os topos desde lá do all time highs até o agora o momento, você sabe que ali tem uma resistência bastante pesada e é difícil o preço romper de lá se não houver mesmo algo que seja como catalisador bastante poderoso para o preço romper essas resistências, tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para vocês quanto à análise do Bitcoin. Continue ligado no canal, novos vídeos sendo lançados todos os dias, informações diversas sobre os ativos, sobre o mercado, a condição geral e o price action do Bitcoin com análise gráfica. Muito obrigado pelo seu tempo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!